Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e chegamos à segunda jornada desta grandíssima competição. O nosso jogo é absolutamente difícil porque vamos jogar com um ex-campeão do modo carreira, vamos jogar com um colega de grupo e vamos jogar fora. Portanto, curiosamente o Estoril é quem está a evoluir o plantel mais rápido da liga, portanto também vamos jogar contra o melhor plantel da liga, apesar de tanto o nosso como o deles estarmos relativamente parecidos. É um jogo muitíssimo complicado. Se me perguntassem se eu queria o empate, eu dizia já que sim. Portanto, vamos ver como é que corre. E vamos jogar. Nós repetimos a dose do 5-4-1-B. Jogámos em 5-4-1-B. Uma tática de remate à vista. Era a tática que nos favorecia mais. Eu acho que o Estoril vai jogar em 4-3-3. É o meu feeling. Não o observei até ao último segundo, que não consegui, mas acho que ele vai jogar em 4-3-3. Bora lá começar isto. Vamos a jogo, malta. Árbitros cor de laranja. Nós jogamos em dureza extrema. Não, agressiva, desculpem. Simulação, o que é isto? Nunca tinha visto, malta. Simulação, envolvimento numa briga. Não sei porque está a faltar aqui os emojis. O cartão amarelo, qualquer coisa assim. Portanto, eu não sei se foi vermelho, se eu já recebi algum vermelho ou não. Isto está muito estranho. Faltam aqui os ícones dos jogadores, das substituições. O resultado está bom. Até agora está bom, malta. O jogo passou rapidíssimo, com estas situações muito estranhas. E empatámos, malta. É um bom resultado. É um bom resultado para nós. Vamos tentar perceber o que é que se passou durante o jogo. Agora sim. Tivemos uma lesão. Estava a ver, malta. Pareceu que pela cor vermelha parecia uma expulsão, mas não. Portanto, tivemos 2 amarelos na primeira parte, ele teve um amarelo na segunda, houve 2 lesões, uma para cada lado, e ele jogou melhor que nós. O Estoril jogou em 4-5-1. É estranho porque ele só tinha 3 médios quando eu o observei, portanto ele no final, perto da hora de simular, comprou pelo menos mais 2 médios. E isso enganou-me, O nosso 5-4-1 cumpriu o seu objetivo, que era o empate, mas o adversário podia ter ganho o jogo. Portanto, este empate é saboroso, nós estamos satisfeitos com ele. Ora bem, malta, nós vamos olhar para a lesão que tivemos, em primeiro lugar, já vamos aos resultados da jornada. Tivemos aqui uma lesão deste jogador, Assignon. Eu vou pedir ao médico para tratar dele, mas de qualquer forma, o jogador já está à venda. Já o coloquei à venda. Mesmo antes do jogo começar, ele já estava à venda. Infelizmente, hoje o dia de transferências para nós não foi famoso. Podia ter corrido melhor. Ora bem, vamos aos resultados, malta. Temos o Mateus a empatar com o Simões. Temos o CPN a perder 2-0 na sua própria casa. Grande resultado aqui do Special One. Começa muito mal. Começa mal, com uma derrota em casa, e agora recupera completamente essa derrota ganhando fora de casa, precisamente em 4-3-3, uma tática que não é muito recomendada fora de casa, mas ele apostou nela. Quinha ganha 1-0 ao Remedy. Zé Tigresa empata a 0 com o vinho de comer sem notares. Temos o Estoril a empatar connosco a 0. Temos o F Madeira, que perdeu contra nós ontem, a ganhar 6-2 ao Vitória. Grande resultado. Este nome, acho que já estou mais ou menos a conseguir lê-lo, que é, com a ajuda de alguns comentários do nosso vídeo de ontem, o Trazedor da Champions. Portanto, é mais ou menos este nome, o Trazedor da Champions. É um nome muito difícil de pronunciar. Perdeu 0-1 com o Sou Duda. O TRKZ empata a 0 com o Like Look at Me. Temos o Osvaldo a ganhar 3-0 em casa contra o Costa. O Rui Silenosa a ganhar 1-0 contra o Manager BL. Portanto, uma luta aqui entre 2 campeões do mundo do OSM, malta. Muito, muito, muito interessante. O campeão do mundo de 2017 a ganhar 1-0 ao campeão do mundo de 2019 e 2020. Um jogo em que é injusto para o Manager BL. O Rui Silenosa tem o hábito de jogar muito à defesa. Ele é um treinador bastante defensivo, que aposta muito em 4-5-1 e em 4-2-3-1. Eu também sou um bocadinho assim, a verdade é essa. O Manager BL jogou em 5-4-1-B, tal como nós, jogou bem, e a derrota sabe a pouco para ele. Portanto, ele podia ter tido um bocadinho mais sorte. Depois temos o Team Gandhi a ganhar 2-1 ao João Barros. E temos por fim o Bruno Assunção a ganhar 2-0 ao campeão do mundo Jorge Sorin. Portanto, o campeão do mundo de 2010, Jorge Sorin, a perder aqui com o seu 4-4-2,
o 4-5-1 do Bruno a resultar melhor. Olhando para a classificação, malta, isto está tudo meio embrulhada. Neste momento há 2 líderes, Osvaldo e Quinha, ambos com 6 pontos, ambos têm 6 pontos com 2 vitórias, portanto está muito no início, está mesmo muito no início, é difícil prever quem vai chegar ao fim em primeiro lugar. Em termos de valor, vou mostrar aqui também os outros resultados. Portanto, neste momento os 2 treinadores que ainda não conseguiram pontuar é o trazedor da Champions e o CPN 14. Olhando para o valor de plantel, neste momento está assim, portanto temos aqui o Zé Tigresa a dar aqui um grande boost na sua equipa. Eu vou clicar na equipa dele para vermos. Portanto, ele está a fazer nacionalidade espanhola, mas está a apostar muito em alguns craques, nomeadamente aqui o Messi. A nacionalidade espanhola tem grandes jogadores como o Pedri e o Oroz. Estes são 2 jogadores muito novos que podem ter sucesso. Ele já não está a apostar, o Zé Tigresa já não está a apostar no Oroz, apesar de ter 20 anos, porque vai apostar os treinos, a sessão de treinos vai apostar sempre no Pedri, provavelmente. E por isso desistiu do Oroz. Eu também, em princípio, vou ter que fazer isso. Quanto à linha defensiva dele, está forte e tem um grande guarda-redes, o Simon, com 87 de nota. Tem quase mais 10 valores que o nosso guarda-redes, mas nós ainda estamos a tempo de melhorá-lo. Portanto, olhando para os jogadores que temos à venda, estamos a meter à venda este avançado, este jogador espanhol, o David Silva, que está a demorar a ser vendido. Estamos a meter aqui o Mukiele, defesa de direito, de 24 anos, e este Assignan, de 22 anos, de nota 72. Já é uma nota bastante baixa, portanto vai demorar muito a chegar lá acima, o melhor é vendê-lo. Este Gusto é que eu vou apostar nele, porque já não há defesas de direitos desta qualidade ofensiva disponíveis com esta idade, não é? Tem 19 anos, é muito novo, vai evoluir rápido. Eu em princípio irei apostar nele e no Ait Nauri, portanto os 2 laterais. Os defesas em princípio vai ser para vender, já se vê. O Chevalier é o meu guarda-redes de 78, vai ser o guarda-redes titular durante a época. Ora bem, malta, vamos dar aqui um olhinho naquilo que precisamos de fazer. Temos neste momento a decorrer o evento, está neste momento a decorrer o evento dos treinos, em que os jogadores estão a treinar mais. Portanto, eu vou já fazer os nossos amigáveis. E qual é a tática que a gente vai escolher para os amigáveis? Vai ser a tática que os nossos treinadores nos deram. Então eu vou aqui à nossa playlist desta série, vou ao primeiro episódio e vou ver as táticas que os nossos treinadores nos deixaram para jogar e ler os comentários vossos, para às vezes tentar esclarecer alguma coisa quando surge a oportunidade. O Leonardo Rodrigues diz parabéns pela vitória, nós ontem conseguimos uma boa vitória em casa. O Mr. Fênix diz, deixa aqui uma tática, um 4-2-4, bola longa, ataque a médios tal, portanto uma táticazinha já temos. Temos o Lucas Soares a deixar outra tática. Quando vocês nos deixam táticas, eu não ponho o like até decidir qual é a tática que escolho, que é para eu saber qual foi a tática que eu escolhi no vídeo. Portanto, para já ainda não vou pôr likes nestes comentários. O Edu diz, Santana, o nome do treinador do Bromley é o trazedor de Champions. Foi este comentário do Edu? Não, por acaso até foi outro. Acho que há outro treinador que diz isso. Mas foi um comentário deste estilo que nos fez perceber o nickname daquele treinador, que é muito difícil de ler. Luís Guilherme diz, excelente conteúdo. Comecei a jogar há pouco tempo e assisti todos os seus vídeos de dicas e aprendi bastante. Você é fera demais. Parabéns. Continua assim. Estou em primeiro no campeonato graças às suas dicas e boa sorte no campeonato. Um abraço aí para o Luís Guilherme. Boa sorte também aí nas tuas contas e que corra tudo bem. Para quem não sabe, nós temos playlists no nosso canal. É só irem ao perfil de táticas e de dicas. Principalmente estas duas playlists vão-vos ajudar muito. Tem muitas horas de vídeos para ver que vão-vos ajudar e eu tento ser o máximo direto possível nesses vídeos. O Godly Fool diz-nos, não sou muito de comentar nos vídeos, mas na minha opinião este é o modo de carreira mais competitivo de todos, contendo 3 campeões do mundo, fora outros excelentes treinadores na briga pelo título. Santana, em relação ao campeonato nacional, tem alguma previsão de quando irá começar? Por falar em campeonato nacional, nós no nosso modo de carreira, para além de termos 3 campeões do mundo, também temos 3 campeões nacionais. Sou eu, o Zé Tigresa e o Rui Silnós. Temos 3 campeões nacionais também a decorrer. No caso do Rui Silnós, ele foi simultaneamente campeão
do mundo e de Portugal. Não foi no mesmo ano, mas ganhou esses 2 títulos na sua carreira. Mr. Fênix, boas Santana, gostaria de deixar... mas em relação à pergunta, tem alguma previsão de quando irá começar o campeonato nacional? Eu já soube a data, agora esqueci-me e também não sei se vou encontrar o sítio onde isso me foi dito, mas basicamente não deve faltar muito para o campeonato nacional, para começarem as inscrições para o campeonato nacional. Eu diria aí mais um mês. Posso estar enganado, mas diria aí mais um mês. Mas eu tenho essa informação, mas pronto, paciência. Mr. Fênix, boa Santana, gostaria de deixar aqui uma tática de 5-2-3 alas. Obrigado aqui ao Mr. Fênix, temos aqui mais uma opção. Guilherme Zonin diz, boa Santana, aquele treinador, o trazedor da Champions, creio que é o trazedor da Champions, ok. Penso que foi este o comentário que eu li e percebi isso. O Levi Lima, que é o treinador, diz, eu sou o trazedor da Champions, queria ter um nome diferente e pensei neste, mas no caso a ideia era mesmo essa. Um abraço aí ao Levi Lima. Cada treinador tem os nicknames que quiser, estão à vontade. Eu às vezes tenho alguma dificuldade em ler, mas não é para tentar que vocês mudem, não é nada disso, porque nem dá para mudar, portanto é mesmo só por uma questão de perceber para ler da forma correta. O Kelly da Silva Nogueira deixa-nos um 5-2-3. Ele diz que esta é uma das táticas favoritas dele, portanto temos aqui mais uma para podermos testar. O FF Ângelo diz como se faz para participar na liga. Eu já disse várias vezes, para participar no modo carreira temos de assistir à live do primeiro dia, que portanto é esta live que eu vos mostrei, portanto é a live aqui, o primeiro episódio é sempre uma live, normalmente é aos sábados. Quem assistiu a este vídeo tinha aqui um link na descrição, que agora já não interessa, que dizia inscrições, e vocês clicavam no link e metiam o vosso nickname, e depois no final do vídeo eu faço um sorteio para ver quem são os treinadores que entram, sendo claro que os presidentes do canal têm maior probabilidade porque vão a 2 sorteios, um só para presidentes e depois o geral, ok? Tem mais probabilidade de entrada por apoiarem o nosso canal. Esta é uma tática. Portanto, FF Ângelo, vocês já sabem, quando eu deixo aqui o like é porque eu respondi no vídeo. Isto é mais para quem não conhece ainda bem o canal. TDRF, como tu tens mais de 40 milhões de moedas amarelas, as usadas nos amistosos. Ora bem, malta, eu não tenho 40 milhões, tenho 45 mil. Portanto, 45 mil são muitas moedas, mas não são milhões. Eu já expliquei isto quando as ganhei. Eu faço aquelas ofertas no telemóvel que vocês às vezes veem que diz, quando está um evento que diz Boss Coins a triplicar. Durante esse evento eu vou às ofertas especiais no telemóvel, no menu, e faço alguns jogos, jogo outros jogos e outras coisas que me fazem ganhar estas moedas. Às vezes até gasto dinheiro real dentro desses jogos para ganhar estas moedas. Por exemplo, eu a última vez ganhei 27 mil moedas, por exemplo. E para ganhar 27 mil moedas gastei, para além de ter jogado muito o outro jogo, gastei 30 euros. Mas valeu a pena, porquê? Porque se eu comprasse aqui por 30 euros, eu só recebia cerca de 3 mil. Portanto, era este mais este, 3.500. Recebia 3.500 Boss Coins, em vez de 3.500 gastei 30 euros e recebi 27 mil através dessas atividades, ok? Portanto, é essa a justificação para eu ter tantos Boss Coins. O trazedor da Champions é o nickname dele, portanto já falámos sobre isto. Levi Lima, boa Santana, sou o trazedor de Champions, exatamente, foi o assunto do dia. O Leitinho diz, boa Santana, não estava a saudar ninguém do meu grupo, mas sim a saudar os participantes do modo carreira, visto que eu sou o treinador do Notts County, sou o Duda, boa sorte e abraço. Boa sorte também para ti neste modo carreira, hoje se não me engano tu ganhaste. Temos o Batista a torcer também pelo Sou o Duda. Ora bem, maltinha, vamos então testar duas táticazinhas. Olhando para o nosso plantel, nós podemos ver que temos apenas um avançado bom, este mais ou menos, temos 4 médios jogáveis e temos 1, 2, 3, 4, 5, este não conta, 5 defesas jogáveis, portanto 5, 4, 2. Vamos ver se há alguma tática boa para isso. Portanto, esta tem 3 avançados, não é ideal, esta tem 3, também não é ideal, esta tem 2 avançados, mas já tem 5 médios, portanto também não é o ideal para nós.
Temos aqui um 4-2-4, também não é o ideal, portanto não temos nenhuma tática ideal para nós. Como não temos nenhuma tática ideal para nós, eu vou começar pelo 4-3-3. Ok? Eu vou começar por esta tática do... Não, esta tática é muito simples, malta. Tem os 3 números iguais. Vou começar pela... Esta também, posso eu ia escolher esta. Enfim. Bem, então vou começar por esta. Tática do Calabi. Vou começar pela tática do Calabi. Bora lá. O 5-2-3-A é uma tática de contra-ataque, que é esta tática do Calabi, e já construí. Portanto, é uma táticazinha de contra-ataque interessante, está bem construída. Vamos ver como é que ela resulta, porque nós vamos ter que fazer aqui alguma improvisação. Portanto, é um 5-2-3-A. Eu vou meter já os 2 avançados, o que eu quero que melhore na posição certa, o outro num lado qualquer. Aqui vou pôr um dos médios e eu vou escolher, para já vou meter os titulares, os que eu quero que melhorem mais. É o 18 anos e pode ser o Saka. Exatamente. E aqui, quem vai jogar deste lado pode ser o David Silva, que já tem 36 anos, portanto em princípio não há de melhorar. O Aït-Nouri, a defesa esquerdo. A defesa direito vou meter o miúdo de 19 anos. As centrais vou meter o central do meio, o Todibo, e os outros já um bocadinho ao calhas, porque esses são os que mais interessam. Ok, vamos meter então os suplentes, basta um de cada posição. Os amigáveis não são assim muito importantes. E quanto aos especialistas, vou meter aqueles jogadores que eu quero potenciar mais, porque quanto melhor eles jogam no amigável, maior é a probabilidade de eles melhorarem. Ora bem, o capitão pode ser o Saka, os penaltis pode ser o Tel, os livres também o Tel, os cantos pode ser este miúdo, o Gonkushu, nem sei ler. Portanto, vamos fazer então dois amigáveis com esta tática, ou até mais, já vamos ver. Posso começar com o Jorge Sorin. Ganhámos 5-1, malta, muito bem. Foi pena só melhorar em 2 jogadores, o Tel e este que eu nem sequer queria que melhorasse, portanto foi azar. Vamos testar contra o Remedy. E ganhámos também um 0, muito bem. Agora a melhoria foi muito melhor, melhorou o Saka, o Aït-Nouri e o Gusto. Portanto, boas melhorias agora aqui. Vamos fazer mais um amigável, como estamos a ganhar. Isto é quase até perder, bora lá. Posso fazer contra o Like Look at Me. Boa vitória. Melhorias a rondar os 20 e tal %. E só jogadores que eu queria que melhorassem. Portanto, isto são jogadores para ficarem no plantel e melhoraram muito bem neste amigável. Como ganhámos, bora fazer o último com esta tática. Como a liga ainda está a começar, eu estou a apostar muito nestes amigáveis. Ganhámos, voltámos a ganhar. Portanto, aqui impecável a tática do Calabi a dar-nos 4 vitórias. Penso que não contei mal. Portanto, aqui temos um 4-2-4. Temos mais um 3-5-2. Temos aqui mais um 5-2-3. Ora, malta, vamos testar esta do Miguel Fénix. Apesar de ser também um 5-2-3, é uma tática diferente. Jogo pelas alas. Esta tática usa... é um bocadinho estranha. Porquê? Porque é uma tática que ativa o fora de jogo quando se tem 5 defesas, não é o ideal. Ativar o fora de jogo quando se tem tantas defesas. E é uma tática ofensiva, jogo pelas alas. No entanto, o estilo de jogo é relativamente defensivo. Portanto... tem um certo equilíbrio entre defesa e ataque. Não sei se isto em ASM competitivo iria resultar, eu acho que não, mas temos aqui a tática, vamos experimentá-la contra Sou Duda. Perdemos 2-0, portanto aqui não resultou de todo, Sou Duda a ganhar em 4-3-3. Vamos fazer se calhar o último amigável contra o campeão do mundo Manager BL. 6-0. Agora aqui já resultou melhor. Já merece que a gente use outra vez a tática. Vamos contra o Special One. Este é um treinador que eu respeito muito, malta. Quando eu comecei a jogar ao SM,
O Special One já fazia parte da organização do OSM, portanto ele já era um jogador experiente quando eu comecei a jogar, e ganhámos 4-0 neste amigável. Os amigáveis são sempre difíceis de avaliar, portanto a gente não pode avaliar as táticas pelos amigáveis, tenham atenção a isso, porque jogar um amigável, imaginem que a gente agora jogava este jogo a sério, ninguém mexia em nada e jogávamos este jogo a sério, o jogo não tinha nada a ver com isto, ok? Os amigáveis não têm em conta vários fatores aleatórios, vários fatores de sorte, como por exemplo expulsões, nunca se vê expulsões, mesmo cartões não há muitos nos amigáveis, ok? Mas há muita coisa que influencia isso, e temos melhorias a rondar os 8%, portanto são boas melhorias, dá vontade ainda de fazer mais um amigável contra o time Gandhi, por exemplo. Estamos a fazer muitos amigáveis, é no início da época, é assim. Eu estou a gostar de ver as melhorias agora a rondar os 6%, ainda é uma melhoria mais ou menos. Bem, maltinha, vamos pôr os jogadores a treinar. O treino está a 2 horas, portanto há que aproveitá-lo. Reparem, 2 horinhas de treino, eu ainda vou fazer esta última sessão de treinos a 2 horas para aproveitar. Podia pôr aqui o Wyatt Nauri, mas eu quero apostar neste miúdo, Gusto, tendo em conta que o nosso defesa central de 19 anos, Camará, está a ter dificuldades em evoluir, portanto o mais certo é ele ser vendido, mas este Gusto eu quero apostar nele. Ora bem, defesa é o guarda-redes que treina. Ok, maltinha, temos tudo feito por hoje, a nossa equipazinha está impecável. Dando uma vista de olhos no nosso grupo, a nossa academia está neste momento em 2 batalhas difíceis e não estão a correr muito bem, penso eu, pelo menos uma delas. Portanto, começou hoje a primeira jornada, estamos a jogar contra o mesmo grupo. O sorteio ditou isto, é Portugal EB contra Legendary Egyptians. Isto é um grupo que está em 50 e tal do mundo, portanto é uma das batalhas mais difíceis que a gente vai ter, porque nós ainda não chegámos ao top 100 com a nossa academia. Portanto, vamos jogar contra este Legendary Egyptians e temos 4 pontos a 10, estamos a perder aqui, mas aqui começámos muito bem com 13-1, um arraso total. Portanto, vamos ver se aqui conseguimos dar a volta à situação. Maltinha, penso que por hoje é tudo, portanto qualquer dúvida que tenham escrevam nos comentários. Se eu não vos ajudar, outras pessoas muitas vezes ajudam os nossos treinadores. Isto somos uma comunidade, precisamos de toda a gente para apoiar. E podem seguir o nosso Discord, entrar no nosso grupo Discord, onde tem lá muitas atividades, como recrutar pessoas para grupos, recrutar pessoas para ligas, falar do OSM, falar sobre a vida real. Tem também lá uma aba do meu outro canal, que a gente tem um segundo canal sobre Football Manager, quem tiver interesse nisso. E portanto deem um saltinho no nosso Discord, sigam-nos no nosso Instagram. Eu às vezes ponho informações exclusivas no Instagram, por exemplo o horário do modo carreira, coisas assim. Portanto, um abraço e não se esqueçam de deixar um grande like neste vídeo e vemo-nos no próximo episódio à hora do costume. Desejo a todos um ótimo dia, tenham um bom dia, até ao próximo episódio, com muitas vitórias para todos. Tchau a todos, malta. Obrigado a todos pelo apoio. Quem quiser apoiar o nosso canal pode se tornar presidente do canal ou simplesmente fazer uma doação no primeiro link da descrição do vídeo. Ainda ninguém fez, porque isto é uma coisa recente aqui no canal, portanto eu gostava que alguém doasse qualquer coisa, nem que seja €1, só para eu ver se a aplicação funciona, porque até agora ainda ninguém doou, então eu tenho esse receio. Um abraço e até ao próximo episódio.